Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o programa Cordão de Três Dobras, esse programa que é da grade de programação da Constante TV, essa TV missionária que é uma bênção para você, uma bênção para todos nós. Nós agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui para levarmos até você princípios valiosos, princípios poderosos e preciosos da Palavra de Deus, para que você possa ter uma família firmada na rocha, para que você possa conduzir a sua família pelas sendas tortuosas deste mundo, baseados na Palavra de Deus. Seus princípios fazem com que nós possamos conduzir nossas famílias em segurança, trilhando nesse mundo tão tenebroso, esse mundo que se regozija com a mentira, que se alegra com a mentira, mas que tem também, atacado grandemente os valores da família, tem procurado desconstruir a família que é um projeto de Deus para nos abençoar. E nós estamos aqui muito satisfeitos e temos a satisfação nesta noite de receber um casal querido da nossa igreja, os irmãos Wendel e irmã Maeli. Eu vou pedir que eles se apresentem para que nós possamos conhecê-los melhor. Boa noite, irmãos. Boa noite, ouvintes. É um privilégio fazermos parte daqui desse programa. O meu nome é Wendel Marques. Estou aqui na Igreja Batista Constantinópolis em Educandos. Estou há 25 anos aproximadamente nos caminhos do Senhor para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é motivo de alegria, de satisfação e, como eu disse para minha esposa, é sempre um privilégio nós estarmos contribuindo para a preservação da família, já que a família é um presente de Deus, e a gente tem que lutar com todas as nossas forças. É claro que sem Deus nada podemos fazer diante do mundo caído. Então, a preservação da família é muito importante, é por isso que nós estamos aqui. Obrigado, Wendel. Obrigada. Olá, eu sou Maeli Marques, casada com o Wendel há 21 anos. E desse fruto do nosso casamento nasceram duas preciosidades, que são nossos filhos. A Evelyn Adassa, que tem 17 anos, e o Andros Henrique, que tem 11 anos. E também, junto a nós, tem a nossa Meg, que é nosso pet, que nos faz companhia e nos alegra o coração. E sou grata a Deus pelo privilégio que Ele tem nos dado de estarmos aqui. Somos membros da Igreja Constantinópolis e muito obrigada pela oportunidade que nos foi dada de estar contribuindo aqui no programa Cordão de Três Dobras. A alegria é toda nossa, É um prazer muito grande recebê-los, esses nossos irmãos queridos, irmãos, membros da nossa igreja, e sejam bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês como casal. Amém. E também dos seus queridos filhos, são muito amados por nós. Então é uma satisfação mais uma vez recebê-los aqui, para compartilhar conosco as experiências, nas experiências de vida de vocês, esses 21 anos de casados, 2 filhos, também as experiências vividas a partir dos ensinos da Palavra de Deus. Nós sabemos que hoje, nesse mundo caído, como o irmão Wendel citou, onde casa-se, descasa-se muito rapidamente, onde o casamento ele tem sido desvalorizado. Nós vimos um casal aqui com 21 anos de casado, 2 filhos. Então, nós cremos que isso aí é a mão de Deus, É a mão de Deus, Então, nós estamos nessa nossa jornada, trabalhando o livro do pastor Nathaniel Sabino, resgatando os verdadeiros valores da família, E nós iremos abordar, nessa segunda parte do livro, famílias conectadas ao mundo, escapando das armadilhas. Nós sabemos que o mundo é cheio de armadilhas para a família, Nós que somos pais, que temos filhos, nós vivemos no dia a dia das nossas famílias, nós vemos. As armadilhas estão na mídia, estão na televisão, estão nas telinhas, estão na escola, em todos os lugares. As armadilhas, muitas delas são invisíveis, São as chamadas armadilhas metafóricas, são aquelas que se realizam numa dissimulação, num diálogo dissimulado, Que são verdadeiras armadilhas para os nossos filhos. Então nós trataremos dessa oportunidade, famílias conectadas ao mundo, escapando das armadilhas. A desconstrução da família no modernismo, nós sabemos que isso foi um movimento, onde se evocou muito a questão do conhecimento, da razão. E o desafio da modernidade para as famílias na prática cristã são verdadeiros desafios,
a prática cristã e a família moderna, como conciliar isso, né? E estratégias para conciliar os ensinamentos bíblicos com os desafios da vida contemporânea. Então esse é o nosso desafio nessa nossa jornada, e nós iremos trabalhar todos esses assuntos aqui nessa oportunidade. E vamos iniciar com a modernidade, né? A modernidade, ela desafia a prática cristã. A modernidade é um período histórico e cultural marcado pela valorização da razão, da ciência e da técnica. Ela se caracteriza por uma ruptura com a sociedade tradicional pautada pela religião. Então, quando nós falamos ali em razão, ciência, técnica, nós já pensamos no homem, né? O homem se projetando aí, e muitas vezes ele se projeta contrariando, né, os valores que estão descritos na palavra de Deus. E nós cremos que a palavra de Deus, ela é infalível, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela é mais cortante do que a espada de dois gumes, né? Diz ela que ela penetra a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir, né, os pensamentos e os propósitos do coração do homem. Então nós vemos que nesse movimento, muita coisa foi escrita e muita coisa foi feita que afrontou, né, a família, né, o padrão de Deus, o ideal de Deus para a família. Não é verdade? E isso tem se estendido até os dias de hoje, né? Hoje nós vemos, são leis que são trabalhadas nas casas legislativas que vão contra a família, ou que vão dificultar, né, dificultar a família no sentido de que seja realmente e figure como um projeto de Deus para a sociedade, que faça a diferença na sociedade, né? Então nós vivemos isso no dia de hoje, né? São ideologias, são conhecimentos que são colocados, né, para os nossos filhos, seja na televisão, seja na escola, seja nos livros, e uma infinidade de canais, né, que chegam a esses ensinos, que são verdadeiros ensinos de demônios. Irmão Wendel, o que o irmão tem a falar para nós sobre essa questão, sobre a sua experiência com essa modernidade que tanto traz tantas novidades, né, para nossas famílias, que acabam muitas vezes soando ou figurando como um perigo para nossas famílias, né? Sim. Eu vejo assim que, em relação à modernidade, né, como diz ali, subtítulo ali, de modernidade desafio à prática cristã, eu vejo que sempre, eu converso muito com a minha esposa, que a gente deve, tudo que é novo, tudo que é atual, a gente deve filtrar. E a partir de que filtro? Da palavra de Deus. Palavra de Deus. Eu converso muito, me comunico muito com a minha esposa, então tudo que nós compramos hoje, seja o que for, ele vem acompanhado de um manual. Nós somos instrumentos na mão de Deus, e por sermos instrumentos na mão de Deus, nós temos um manual também, que é a Bíblia Sagrada. Então, a partir da Bíblia Sagrada, eu posso fazer parte desse contexto de forma que eu esteja inserido no meio dele, porém eu não afronte a palavra de Deus, que é nosso manual, é o nosso norte, é onde nós temos vida, nós temos direcionamento. Então eu lembrei de Romanos 12:2, que ele usa aquele termo, não vos conformeis com este século. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mais uma vez, enfatizando, o nosso filtro tem que ser a palavra de Deus. Se for o nosso próprio conhecimento, se for o nosso próprio eu, nós estamos fadados ao insucesso. E, consecutivamente, a nossa família. Sim. Era isso que eu queria contribuir com os irmãos. E a modernidade, ela vem acompanhada de muitos artifícios, né? Por exemplo, hoje, uma das coisas que a gente vê é a questão da internet, né? Hoje, muitos cristãos, eles estão deixando de congregar. Eles ficam em casa, né? Ficam em casa, muitas vezes não trazem o seu filho, a sua filha, né, para a igreja, que é uma ordem de Deus, é um mandamento, não deixar de congregar, né? Então, não é trazer o seu filho para a igreja, para o prédio, né? Mas trazer o seu filho para o convívio dos santos, né? Para que possa compartilhar das bênçãos, para que possa aprender, para que possa desenvolver, né, a afetividade pelos irmãos dentro da igreja. Então, muitos, em nome da modernidade, não, eu vou ficar em casa, eu vou assistir pela internet o culto, por exemplo. Aí não vem para a igreja. E muitas vezes isso caracteriza o quê? Um afastamento,
Ela não vem, aí não vem no outro domingo, não vem nas programações, vai ficando em casa, daqui a pouco não vou mais para a igreja. Então essas coisas ela não acontecem assim de forma rápida, abrupta, né? Ela acontece lentamente, é como se fosse a luz do dia, né? A luz do dia, quando ela vai ser sobrepujada pelas trevas, ela não acontece de uma hora para outra, ela vai devagar. E muitas vezes o cristão que fica desapercebido, não fica atento para isso, quando ele dá por si já é noite, já mudou. Aí muitas vezes a gente não consegue mais, como pais, convencer nossos filhos de vir para a igreja. A modernidade já atraiu, né? Esse é um ponto, né? São vários e vários exemplos, né, que nós temos, mas esse é um ponto que hoje nós vemos. Muitas vezes as pessoas deixam de vir para a igreja porque vai assistir o culto pela internet. Pode ser, né? Pode acontecer isso, né? Isso é bom, mas não pode ser uma regra, né? É uma eventualidade, né? Exatamente, não pode ser uma regra, né, irmã? Como o senhor bem disse, o senhor trouxe um dos exemplos, né? E quando acontece isso, voltando à minha fala inicial, o cristão ele não soube filtrar. Quando a gente tem essa praticidade em relação a assistirmos um culto online, são as exceções. Em um momento que de repente você está numa dificuldade de enfermidade ou algo parecido, aí você se utiliza desse meio. Mas se eu for me utilizar desse meio apenas para o meu conforto próprio, aí eu não estou atento ao que o irmão acabou de comentar, né? Não deixe congregar como é costume de alguns. Então, como mais uma vez aqui, dando ênfase, o nosso filtro deve ser a palavra de Deus. Se ela diz que eu tenho que congregar, eu não vou ficar em casa. Exatamente isso. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática cristã, né? Eu tenho algo a falar sobre isso que eu achei interessante enquanto estava ouvindo a fala de vocês. A palavra de Deus fala que a gente deve congregar, né? Eu já no tempo da pandemia, a gente ouvia culto online. Não é a mesma coisa. Quando você está com os irmãos louvando, você sente o Espírito Santo de Deus, o agir de Deus. E aí me veio a lembrança de uma brasa. Quando você tem aquela brasa quentinha para fazer aquele churrasco, você tira uma brasinha dali e coloca no lado, afasta ela. Ela não fica mais em chama como todas as outras. Então, se a gente começa a achar que é normal, não, eu vou faltar hoje, eu sou que nem aquela brasa que estou afastada ali das outras. Com o tempo, eu vou ter uma chaminha, mas vai passar um momento, daqui a pouco eu vou estar branquinha, daqui a pouco eu nem esquento mais, vou estar fria e longe. É um exemplo que eu posso dar, né? Da gente, quando nós estamos junto com a igreja, que é o corpo de Cristo, a gente já falou, o corpo de Cristo. E se eu faço parte desse corpo, como é que um membro vai ficar longe do corpo? O meu dedo longe de mim, ele está morto. O corpo tem que estar junto, tem que estar unido. Então, por quê? Porque aí ele está funcionando na sua totalidade e da melhor forma, como Cristo quer, né? O nosso mestre, o Senhor Jesus. Verdade, a igreja é um ajuntamento de irmãos, de pessoas salvas por Cristo, né? E em comunhão a gente está orando um pelos outros, porque às vezes tem irmãos que estão necessitando de uma atenção, da nossa oração. E estarmos ali no ajuntamento, né, na casa de Deus, é muito maravilhoso. Exatamente isso. E nós temos que entender que nós criamos os nossos filhos, eles vão ser lá na frente os pais, né? Então, se nós não incentivarmos, não trouxermos, né, para a igreja, para as atividades da igreja, assim, confiados na modernidade, não, vamos ficar em casa, vamos assistir aqui de casa. Eles no futuro, eles não vão também fazer questão, né? Então nós temos que entender que nós estamos criando os nossos filhos para lá na frente fazer a diferença na sociedade, né? E não há nada, é incomparável, né? Não há nada que possa se comparar ao ajuntamento dos santos, né? Nós aprendemos muito, nós compartilhamos, né, as bênçãos, as dificuldades, oramos, como a minha esposa falou. Então isso é muito importante. E que a modernidade ela se apresenta de várias formas, né? Tem algumas características aqui. No próximo slide ele vai citar algumas características da modernidade, né? Emancipação individual, desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação. E aí entra a questão que eu falei da internet, né? Sim. Elas têm se desenvolvido assim de forma muito célere, muito acelerada, né? O surgimento de muitas profissões contemporâneas, industrialização, urbanização, secularização e
individualização. Então, são algumas características da modernidade que as famílias cristãs se deparam hoje em dia, né? Eu dei bastante ênfase nessa questão das tecnologias, né? Que toda tecnologia, ela é muito bem-vinda, ela traz um benefício. Sim, tem benefícios. Mas nós devemos estar atentar para o uso das tecnologias, né? Nada pode substituir o fato de estarmos presencialmente na igreja, participando das atividades da igreja, né? Ela pode representar um perigo, né? Pode representar um perigo, né? Uma armadilha, né? Se não for muito bem utilizada, se não for muito bem vigiada, né? Ela representa um perigo para as famílias, né? Então, as famílias hoje elas têm que estar preparadas para lidar com essas questões da modernidade. E o nosso preparo está na palavra de Deus, como o irmão Wendel falou. Nós devemos analisar todas as coisas e ter o que é bom, né? A palavra de Deus ela tem lição para tudo, né? Sim. E no próximo slide, nós temos aqui a questão da modernidade, que é um desafio à prática cristã, né? O lado perigoso da modernidade é o alvo do nosso estudo de hoje, né? É o fato de que as famílias elas ficam à mercê das mudanças sem que haja o devido preparo para o novo. Terminam por enfrentar consequências dolorosas. O pastor Nathaniel Sabino ele vai falar isso na página 46 do seu livro. E o irmão Wendel ele tocou nesse assunto aqui quando ele falou, né, sobre a questão do novo, né? Tudo que nos apresenta como novo, nós temos que avaliar, analisar, olhar de vários ângulos, porque nós que somos cristãos, né, temos famílias cristãs, nós temos que analisar isso aí, porque nós temos filhos que precisam aprender, né? E é uma responsabilidade nossa. Nós vimos nos outros programas que nós somos pais, nós temos que ser sacerdotes do lar. Nós somos atalaias, né? Nós analisamos as coisas, analisamos o novo e orientamos os nossos filhos, né? Isso é muito importante, nós não podemos negligenciar isso, né? A responsabilidade que pesa sobre nossos ombros, ela é muito grande. Não podemos jamais abandonar essa prática, negligenciarmos isso, né? A desvalorização dos princípios bíblicos é uma outra característica da modernidade, né? Volatilidade das relações humanas e perda da estabilidade familiar. Uso excessivo da tecnologia como dependência, alienação e desrespeito aos pais e abandono dos filhos. Tudo isso é modernidade. Hoje isso entra nos nossos lares por várias vias, né? As telinhas são das mais importantes, né? Certa vez eu vi meu filho assistindo um programa, era um programa que a classificação dele era para a idade dele, né? Mas quando eu ouvi uma certa frase, eu fiquei preocupado. E aí chamei a atenção, né? E eu estava na cozinha, ele estava na sala assistindo, e chamei a atenção e mandei mudar, né, de programa, porque realmente aquilo ali era um ensino, realmente era um ensino de demônio, era o Satanás utilizando, né, um fato da modernidade para inserir os seus ensinos dentro do lar cristão, né? Nós devemos estar atento para isso, né? Nós estamos chegando ao nosso primeiro intervalo, nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí, nós voltaremos, né, daqui a pouquinho. Eu vou pedir para que você possa curtir, para que você possa comentar e compartilhar. Faça sua inscrição no nosso canal, se você ainda não é inscrito, ative o sininho para notificações. Até breve, estaremos de volta após o intervalo. Olá, estamos de volta com o seu programa Cordão de Três Dobras. Esse programa que tem tudo a ver com levar até você os princípios bíblicos para que você tenha uma família feliz, harmoniosa, uma família onde reine a paz de Deus, Ele que criou a família, esse que é um projeto dele. E eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, você possa se inscrever, ativar o sininho para as notificações, possa curtir, possa comentar e compartilhar para que esse programa possa alcançar mais e mais pessoas através do mundo e que possa ganhar relevância e possa, assim, levar também esses princípios, né, àquelas pessoas que estão ou passando por dificuldades familiares ou precisam melhorar alguma coisa na sua família, né? Lembrar que nós estamos trabalhando o livro do pastor Nathaniel Sabino, Resgatando os Verdadeiros Valores da Família. E se você perdeu algum programa, né, do anterior, você pode acessar a playlist da Constante TV e pode rever todos os programas que nós gravamos anteriormente dentro desse assunto, resgatando os verdadeiros valores da família. A família na sociedade, né? Como é que nós vemos hoje, né, a família nesse contexto da sociedade que ela muda constantemente, né? A sociedade está constantemente mudando, né? Onde o conceito de família hoje ele tem sido muito agredido, né? Os valores familiares têm sido muito agredidos.
o inimigo das nossas almas, Satanás, ele tem instrumentalizado pessoas para que possam, né, fazer leis, né, disseminar conhecimentos, né, ideologias que vão totalmente contra, né, o ideal de Deus para a família. Então a família, ela tem a mais alta posição de destaque no seio da raça humana, né? Ela é a célula máter. Célula máter vem da língua latina, né, que significa célula mãe. É a mãe, é da onde a sociedade surge, né? E a família é responsável por manter o equilíbrio social. Isso aqui é uma definição científica, né? Mas a família, como cristãos, nós sabemos que a família, ela é um projeto de Deus. O nosso próximo slide, ela vai relatar isso, né? Que está em Gênesis, no capítulo 2, verso 24. A Bíblia diz assim: a família é projeto de Deus. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, né? Então nós entendemos aí pela palavra de Deus que eles não se tornaram uma só carne, mas tornar-se uma só carne, irmão Endel, ela é algo que não acontece pronto, né? É algo que precisa ser trabalhado, né? Ao longo dos anos, os irmãos têm 21 anos de casados, né? Então se tornar uma só carne, ela é uma ideia que nos passa que nós devemos, no convívio, né? Muitas vezes melhorar as palavras, né? Melhorar o tratamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, né? Trabalhar mais a questão da compreensão, da paciência, né? Então isso aí é um trabalho que é de dia após dia, né? Não é uma realidade pronta, né? Até que realmente os dois se tornem uma só carne, né? Unidos de pensamento, de propósito, né? Então é por isso que nós amamos a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é viva, né? A palavra de Deus, ela é eficaz. E ela diz isso aqui, né? Os dois se tornarão uma só carne. Não é o ideal de Deus que nós nos tornemos com o nosso cônjuge uma só carne. Né, irmão Ender? E nesses 21 anos de casamento aí, como é que tem sido? Tem sido muito dificultoso? Como é que é? Para se tornar uma só carne, né? Assim, quando nós casamos, a gente começou até que bem. Por quê? Nós planejamos nos conhecermos primeiro, dentro do casamento. Isso é muito importante. Eu ensino isso para os nossos filhos, porque foi importante para a gente. O que é importante para a gente, o que é bênção para a gente tem que ensinar, no sentido de nós nos conhecermos. Quando a parte B ali do versículo de Gênesis 2:24, eles se tornaram uma só carne, como o irmão bem disse. Não é algo pronto, é um processo. É um processo. Ou seja, quando veio a nossa primeira bênção, que é a Evelyn Adassa, nós já tínhamos aproximadamente 3 anos e meio para 4 anos de casados já. Então nós tivemos um certo tempo, pelo menos aproximadamente 4 anos, para nos conhecermos melhor. Porque uma coisa é a gente nos conhecermos como namorados ou noivos. Outra coisa é no convívio, dia após dia, debaixo do mesmo teto. Sim. Então isso foi muito importante para a nossa vida. E isso tem sido importante até os dias de hoje, porque a gente colhe o fruto disso. Então, esses 21 anos que nós temos casados tem sido uma bênção para mim e para minha esposa, bem como para os nossos dois filhos. Eu não vou dizer assim que foram 20 anos de perfeição, porque isso é difícil. Até mesmo porque, apesar de salvos, nós ainda temos uma natureza caída. Então, como eu disse, é um processo. E para que nós possamos chegar ao sucesso no nosso matrimônio, quando eu digo sucesso, não é o nosso próprio sucesso, mas o sucesso no sentido de glorificar Deus através do nosso matrimônio, nós temos que recorrer diariamente à sua palavra. Não só na questão de leitura da palavra, mas de meditação, mas também de oração. Não só eu, não só ela, mas nós dois juntos. E como família também, incluindo nossos filhos. Então tem sido uma bênção esses 21 anos de casado com a Maeli. Amém. Amém. Né? E nós vimos hoje que o mundo, né? Esse mundo, a sociedade, ela cultiva, né? Ou ela idolatra, né? Aquelas soluções prontas, né? A gente sabe que não é isso. Não. Né? Esse convívio, tornar-se uma só carne, não é no ideal pronto, mas uma realidade possível. Sim, e é possível para nós, por quê? Porque nós, como famílias cristãs, né? Nós temos o nosso manual, que é a Bíblia, né? Que é a Bíblia Sagrada, que vai nos ensinar
como nós podemos ter famílias saudáveis e chegar, né, a 21 anos de casado, 50 anos de casado, 60 anos de casado, né? Não é pela força do nosso braço, mas sim pela instrumentalização da palavra do Senhor, que Deus nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá aquilo que nós necessitamos para conduzir a nossa família, né? Então, os dois se tornarão uma só carne. Mas se tornar uma só carne, eu falei que, né, que o mundo ele se regozija, né? Ele quer soluções prontas, né? A gente sabe que é um trabalho, né? É um trabalho, é um processo, né? A gente tem que melhorar a cada dia, a gente tem que conhecer o nosso cônjuge, saber os limites dos nossos filhos, né? Para que nós possamos crescer cada vez mais e atingir a maturidade, né? Mas é algo que não é possível se nós, como famílias cristãs, né, com aquele intuito de manter, né, a coesão, a estabilidade familiar, nós cultivemos aqueles ensinos do mundo, né? No sentido de nos conformar a esse mundo, né? Nos tornar de acordo com o mundo, né? E a Bíblia ela vem exatamente na contramão, né? No próximo slide, a Bíblia vai nos advertir. Em Romanos 12, no versículo 2, a parte A diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Né? Então, o mundo ele traz ensinos os mais variados possíveis para que a família possa seguir. Mas nós sabemos que isso aí são ensinos de homens, né? O ensino verdadeiro e o princípio é a palavra de Deus, né, Simone? Sim. E a gente tem aprendido durante esse estudo e na palavra do Senhor, principalmente, o papel da mulher dentro do lar, o papel do esposo e também o papel dos filhos, para que se tornem famílias fortes diante de um mundo cheio de armadilhas, né? Então, a gente sabe que existem muitas armadilhas, mas o Senhor nos capacita para que possamos ser famílias que estamos no mundo, mas não vivemos para o mundo, né, irmã? Maili? Eu vejo assim, tomando um pouco também da fala do meu esposo, viver na dependência de Deus. Para atingir 21, 30, 50 anos, depender totalmente do Senhor. Porque somos pecadores, né? Que dissemos sim. E praticar a vida cristã no lar. Através do quê? Quando entra um convívio familiar com os filhos, devocionais, os cultos domésticos. Ensinar aos nossos filhos, através da nossa vida, como que eu estou vivendo. Eu tenho uma vida verdadeiramente de um cristão? Será que eles conseguem ver Cristo em mim, nas minhas ações, na minha fala, no meu andar, no meu agir? É muito importante, o testemunho vivo no lar. E assim, até na questão de que, como casal, eles veem, para que eles desejem um dia se casar, eles têm que ver que haja harmonia entre nós. Como é que o meu pai verdadeiramente ama minha mãe ama o meu pai, e aí ele vai ver através das nossas ações, e eles vão desejar para eles também no futuro um cônjuge que os ame e que busque ao Senhor. E eu vejo que isso é você buscar primeiramente Deus, né? Como centro, como diz o tema do programa, né? Cordão, né? Deus como centro da união. E Deus estando no centro, vai longe, né? Até que a morte os separe. E é isso, tá resgatando diariamente. Eu posso pontuar aqui algo que eu vim de um lar cristão. Quando meus pais, quando eu nasci, meus pais já eram cristãos. E então, eu consigo lembrar agora tão forte que a gente tinha culto doméstico todos os dias. E assim, eu não era salva enquanto criança. Meu pai faleceu, eu tinha 11 anos, ele faleceu com 47 anos. Foi um impacto para mim. Mas o legado que ele deixou de um culto doméstico ficou marcado na minha vida. E eu vinha crer no Senhor Jesus depois dos 12. Porque quando eu fui pro velório do meu pai, eu tinha plena certeza de que ele estaria no céu. De que eu iria, tipo assim, eu tinha certeza de que ele estaria no céu, mas será que eu estaria lá?
E como eu fui da classe infantil já para assistir os cultos no templo, eu comecei a prestar mais atenção nas meditações da palavra, no que o pastor pregava. Legal, e foi numa sim. dessas meditações que eu criei no Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí, o consolo que me dava, eu vou encontrar meu pai novamente. Por quê? Porque agora eu sou salva. Mas isso aí veio desde quando eu era pequena. Mesmo às vezes não querendo participar, porque eu não era salva, né? Mas o meu pai não deixava. Ele era perseverante todos os dias em fazer o culto doméstico. E ficou gravado na minha mente. E hoje eu procuro fazer isso, instruir meus filhos, não só tanto no culto, mas também no andar, como diz em Deuteronômio, no andar, no falar, no meditar da palavra, em todos os momentos. Tô deitada, tô brincando, tô instruindo. Às vezes tô assistindo filme, aí eles falam bem assim, a mamãe já vem com as pontuações. Porque se tem algo que tá contrário à palavra de Deus, mas tá passando no filme, eu falo, olha, isso aqui não condiz o que Deus ensina na palavra dele. Então eu pontuo para eles também. Isso é muito importante, você tá todo o tempo instruindo seus filhos, porque isso aí vai ficar gravado nos corações dele e vai ser para a vida. Eu posso dizer isso porque isso foi para mim. Entendeu? Sim. Testemunho para mim. E como é maravilhoso a gente ver a palavra do Senhor se cumprindo, né? Porque a palavra de Deus, ela recomenda, ensina a criança no caminho que deve andar, né? Então, a gente vê aí como é maravilhoso. A palavra de Deus é fiel, é maravilhosa. Se cumpre em nossas vidas. Muitos pais, eles têm negligenciado isso, né? Tem sido omisso nessa questão e às vezes enfrentam problemas gravíssimos no futuro, né? Porque não tem esse cuidado de ensinar, né? Não tem esse cuidado de trabalhar. O Deuteronômio fala isso, né? Que nós devemos falar sobre aquilo, né, que Deus nos ensinou, que Ele nos ordenou, andando com o filho pelo caminho, ao deitar, ao se levantar. Então, esse é um trabalho contínuo, né? A palavra, ainda mais hoje, que o mundo se agiganta, né? Hoje nós vemos coisas absurdas, né? Nós vemos ataques terríveis contra a família e os seus valores. Então nós precisamos cada dia mais estar firmados e transmitir aos nossos filhos. E muitas famílias hoje não fazem isso porque acham isso aí uma coisa antiquada, né? É interessante que as maiores religiões do mundo, nós vemos, né, eles têm os seus dogmas, têm as suas práticas, né, religiosas. Nós vemos algumas religiões que eles têm um horário certo, que eles, né, se curvam e tudo. E muitas vezes nós, como famílias cristãs, nós não fazemos isso. Muitas vezes nós nos escondemos atrás de uma desculpa de não vou contrariar, né? Eu não vou contrariar meu vizinho descrente, eu não vou. Mas na realidade nós temos que fazer essa diferença, né? Porque a própria Bíblia ela nos orienta que nós sejamos sal e luz nesse mundo, né? Nós possamos, como famílias cristãs, fazer a diferença. E esta recomendação, né, em Romanos 12, 2a, ela é direta e clara, ela visa evitar que os crentes se tornem parecidos com os não crentes, né? Porque a gente sabe, né, que as pessoas não crentes, elas não valorizam isso, né? E nós temos que fazer a diferença, fazer com que eles vejam em nós a importância disso, né? Uma das coisas que a irmã citou, que é muito importante, é a questão do culto doméstico. É algo que tem sido negligenciado muito, né, ao longo da história, né? E muitas pessoas têm deixado essa prática e têm enfrentado problemas no ambiente familiar, né? Com filhos, né? Muitas vezes o filho vai para a escola, aprende algo. Nós estávamos conversando até no intervalo, né? Muitas vezes os pais não perguntam como é que foi o seu dia e tudo. E aquilo vai passando e vai internalizando como se aquilo fosse verdade. E a gente perde essa oportunidade de estar ensinando, né? Principalmente nessa questão, nessa reunião familiar chamada culto doméstico, né? E o segredo nessa questão, porque são fatos da modernidade, né? A modernidade diz que isso não é tão importante, né? Muitas vezes as pessoas negligenciam o estudo da palavra de Deus, procuram livros, são livros de autoajuda. Não vou dizer que todos os livros de autoajuda são ruins, mas se dedicam mais à leitura desses livros para a solução de algum problema ou para manter a sua família coesa, né, harmônica, e se esquecem do manual, né, dos princípios, que é a palavra de Deus. Então, muitos têm fracassado, muitas famílias têm fracassado e enfrentado problemas terríveis, né, porque negligenciam essa prática. E o segredo, meus irmãos, no próximo slide nós vamos ver, o segredo é vigiar, porque a modernidade ela está aí, mas nós precisamos estar vigilantes, né? Uma das armas que Satanás usa para desorganizar a vida em família é exatamente dar o bote. Dar o bote em quem? Em pessoas distraídas, a fim de derrotá-las. Então, o fato de não ensinar
a palavra de nossos filhos é uma distração. É uma distração que pode custar um preço muito alto, né? Então, em 1 Pedro 5,8, a palavra de Deus recomenda o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, precisamos, como famílias cristãs, vigiar, orar, para que nós possamos identificar, né, a astúcia, né, as armadilhas de Satanás e não cair. Porque elas estão aí, né? Elas estão em derredor procurando a quem possa tragar. Né, irmão Wendel? Então isso aí é algo que a gente precisa estar bem atento, né? Diariamente. Não pode ser algo assim, uma vez sim, né? Outro não, mas tem que ser uma coisa constante, né? Vigilância constante, né? Eu resumo isso a uma palavra: disciplina. Eu vou confessar com os irmãos, a gente tem que ser muito verdadeiro nas nossas colocações. Se o irmão perguntar em relação ao culto diário, ao devocional diário com a minha família, todo dia eu estou bem para fazer isso? Não. Mas eu tenho que ter disciplina. Então a gente tem que entender: hoje eu não estou motivado, eu prefiro ter disciplina do que ter motivação. Por quê? Porque são duas coisas totalmente distintas. Eu posso não estar motivado, mas se eu for disciplinado, ainda que eu não esteja motivado, eu vou fazer o que devo fazer. Tem um pastor que eu sigo, ele é uma bênção, tem contribuído muito com o meu crescimento. Ele disse assim, certa vez, que ele não tinha vontade de ir pro culto. Naquele dia ele não estava com vontade, um pastor falando isso. Alguém olha assim: poxa, mas um pastor falando isso, ele é um ser humano. Ele tem as dificuldades dele, assim como eu e cada um de nós temos. Mas ele lembrou de uma coisa: hoje é eu que vou levar a mensagem. Ele não estava motivado. Não sei o que ele estava passando, mas ele era disciplinado. E assim foi. Então, a questão do texto bíblico aqui, ele fala: o segredo é vigiar. A ideia de vigiar, né, é ser vigilante, ou seja, estar atento. Esses mínimos detalhes, como a gente diz, Satanás ele trabalha de forma sutil. Então, se nós não estivermos vigilantes, isso vai passar despercebido. E esse texto aqui de 1 Pedro 5,8, eu lembrei algo assim que é maravilhoso. Quando ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se os irmãos depois quiserem pesquisar, essa ideia aqui de o diabo, nosso adversário, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, isso nos faz lembrar lá no Antigo Testamento, quando o Mar Vermelho foi aberto. É a mesma ideia que quando os egípcios foram perseguir o povo de Deus, o mar se fechou, o mar tragou eles. É a mesma ideia de quando Satanás ele quer nos tragar. É aquela mesma ideia. Os irmãos podem Isso analisar. É uma realidade, né? É uma realidade. Assim como o mar tragou os egípcios que estavam perseguindo o povo de Deus, é a mesma ideia de Satanás tragar os crentes e, consecutivamente, a família. Esse é um assunto fascinante, né? Por isso nós amamos a palavra de Deus, mas nós vamos pedir o nosso intervalo, nós estaremos voltando em breve, aguarde aí, não saia daí, o assunto está muito bom aqui e nós aprenderemos muito, né, ainda. Não saia daí, voltamos em seguida. Estamos de volta com o seu programa Cordão de Três Dobras, esse programa que tem tudo a ver com levar até você os princípios poderosos, valiosos da Palavra de Deus, para você viver em família e viver feliz, viver em harmonia, ter um lar abençoado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Ele que criou a família, esse é um projeto dele, e ele deu o manual, que é a sua palavra, para que nós possamos estar orientando a nossos filhos, né? Estar trabalhando a nossa família para que possamos apresentá-la diante de Deus com uma família que agrade a Ele, uma família que faça a diferença na sociedade. E nós estamos, nesse último bloco, tratando sobre o assunto estratégias, né, para que a família possa enfrentar os desafios da modernidade, né? Então, uma das estratégias, né, que nós podemos usar, e uma das práticas que nós podemos usar está aqui no nosso slide, né, que é estudar a palavra de Deus em família e praticar, não apenas
O livro de Tiago, ele nos orienta o seguinte, que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, meros ouvintes da palavra, mas operosos praticantes. Porque não basta apenas conhecermos, termos o conhecimento. O que vai fazer a diferença é obediência, né? Se nós obedecermos aos princípios, aí tudo vai dar certo. Então não basta apenas conhecer. Então a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é reconhecida como uma fonte de sabedoria e orientação para a vida familiar. Seus ensinamentos sobre amor, respeito, perdão, paciência, princípios e outros valores fundamentais são a base para a construção de relacionamentos saudáveis dentro da família. Então, a palavra de Deus é a base de tudo, né? A Bíblia fala que quão feliz, né, é o homem que teme ao Senhor, né? A Bíblia fala que ele comerá do seu trabalho, feliz será e tudo irá bem. Fala que a sua esposa, né, será como uma videira ao redor da sua casa e os seus filhos como um broto de oliveira ao redor da sua mesa, né? Quão feliz é o homem que teme ao Senhor. Então a palavra de Deus, ela é suficiente, ela dá esse norte, dá essa rota para que nós possamos seguir em segurança, né? Então uma outra estratégia que nós podemos ter, né, para conduzir a nossa família nesse mundo, né, pós-moderno, com tantas novidades, tantos artifícios, né, que muitos, como nós vimos anteriormente, né, são bem-vindos, né, são coisas que facilitam a nossa vida, mas muitos representam armadilhas para as famílias cristãs, né? Orar e louvar a Deus em família traz bênção, alegria, paz, fortalecimento dos laços familiares e, acima de tudo, comunhão, né? Nós gostamos, né, de comunhão, o povo de Deus gosta de estar em comunhão, né? E se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué citou essa frase aí, né, naquele momento em que ele colocava diante do povo de Deus ali, quando o povo de Deus saía do Egito, num momento, né, decisivo. Ele, Josué, que foi um dos 12 espias, né, que foi enviado para espiar a terra, ele disse essa célebre frase aí. Aí nós vemos o caráter desse homem, né? Nós vemos aí a fé desse homem. Então não interessa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não interessa a modernidade, não interessa o que se apresenta hoje como conhecimento, né, para você estudar a sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Deus é o nosso única fonte de inspiração para que nós possamos prosseguir conduzindo a nossa família nessas sendas tortuosas deste mundo tenebroso. E nós temos que entender, né, que nós temos que ter estratégias, né, para que nossas famílias possam ser preservadas. Nós precisamos de verdadeiras estratégias para a condução, né, dessa nossa família, né, das nossas famílias nos caminhos do Senhor. E essas estratégias, meus irmãos, elas vão fazer com que nós possamos nos livrar das armadilhas de Satanás, né? São muitas armadilhas, né? As armadilhas se apresentam de várias formas, né? A armadilha, como a gente aprende no dia a dia. Quem nunca foi garoto? Eu, quando era garoto, eu fazia arapuca, né? Arapuca é uma armadilha. Você fazia aquele objeto, né, de madeira e colocava uns grãos ali. Aquilo era uma armadilha. O passarinho vinha comer ali e caía, né? Então, hoje o mundo ele apresenta várias armadilhas. A armadilha pode ser um buraco, né, disfarçado, que você vai andando e acha que não tem nada ali, você pisa e cai ali dentro, né? E a armadilha ela pode ser também um aspecto metafórico da armadilha, né, que pode ser realizado num diálogo, numa conversa dissimulada. A gente vê muito hoje, né? Muitas pessoas caem em armadilhas, alguém liga para você, ou você está conversando aqui no chat, na internet, e não sabe quem está do outro lado, né? Isso é um perigo para os nossos filhos. E isso, nós, como estamos no mundo, né, somos sujeitos a essas coisas, né? E uma das coisas que nós devemos fazer para uma estratégia principal é a oração, né? A oração sacerdotal de Jesus, né? Ele diz o seguinte, que não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós estamos no mundo. Então para você ser uma família cristã, você tem que sair do mundo? Não, até porque você tem que fazer a diferença para esse mundo caído, né? Mas é fugir do mal. Né? Essa é uma estratégia, fugir do mal, sempre fugindo. E Jesus Cristo ele nos garante que nós tenhamos essa fuga em segurança, né? Porque a palavra de Deus ela nos dá essa orientação. Irmão Wendel, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, né? Então o mal é uma realidade, né? Então esse livrar do mal, nós precisamos estar
em comunhão com Deus, realmente, senão não vai dar certo, né? Sim, como a minha esposa bem disse, né? É um dever nosso andar na dependência de Deus. Eu acho muito interessante essa oração sacerdotal de Jesus. Eu tinha até marcado aqui na minha Bíblia, João 17 e 15, que Jesus, o que ele ensina aqui nesse verso, nessa passagem? Ele ensina os crentes a viver no mundo sem se conformar com ele ou sem se moldar com ele. Ele linka com Romanos 12 e 2, né? Não vos conformeis. E linka também com 1 Pedro 1 e 14. Não vos moldeis às paixões que anteriormente fazia parte da nossa vida. E ele diz aqui, ou seja, Jesus nos protege do mal, mas também nos capacita a viver de maneira santa. Ou seja, ele nos guarda, mas nós temos a responsabilidade de andarmos em santidade, de andarmos na dependência dele. Então, é um trabalho que eu digo em ação conjunta. Deus faz a parte dele, mas nós devemos também fazer a nossa parte. E eu queria trazer uma ilustração rapidamente para os irmãos que eu achei muito, muito oportuno para esse momento. Eu quero fazer uma leitura aqui rapidamente, que ele diz bem assim: a relação do cristão com o mundo pode ser comparada a uma canoa na lagoa. E aí, esse daqui é citado de uma obra do pastor Heber Campos Júnior, Amando a Deus no Mundo. E ele diz aqui, é bem rapidinho, eu acho muito interessante. A relação do cristão com o mundo pode ser comparada a canoa na lagoa. É bem comum, né? Na nossa região, canoa. Todo mundo sabe o que é canoa. A canoa não foi feita para ficar na terra. Ela cumpre a sua função quando está na lagoa ou no rio. Não há nada de errado com o fato da canoa estar cercada de água. Só haverá problema quando a água da lagoa começar a entrar na canoa. Canoa na lagoa não é problema, mas a lagoa na canoa é. O cristão é como a canoa. Não há nada de errado com o fato dele estar cercado das coisas do mundo. O problema começa quando as coisas do mundo começam a entrar na sua canoa. Ou seja, crente com essa realidade está fadado a naufragar. Eu achei muito oportuna essa ilustração aqui do pastor, nessa obra dele aqui, Amando Deus no Mundo, de Heber Campos Júnior. Muito interessante. E o mundo ele é cheio de armadilhas, né, meus irmãos? O mundo ele é cheio de armadilhas, aquelas que muitas vezes atraem, né, e fazem cair. Né? Existe um ditado, né, que diz que o peixe ele morre pela boca, né? Mas o peixe ele não quer morrer. Na realidade ele não quer morrer, nem quer morder o anzol, né? Mas ele é atraído, né? Ele é atraído pela isca. Tem até umas iscas agora que são coloridas, né? Ele não vai nem se alimentar, ele joga ali e atrai o peixe. Então muitas vezes, né, membros de família são atraídos por essas armadilhas e não se dão conta. Né, são atraídos por esses aspectos da modernidade, né, que na realidade vão caracterizar lá no final a morte. Né? Então são armadilhas. O peixe, ele não quer morrer e ele nem quer morder o anzol, mas ele quer pegar aquela isca que é atrativa. E muitos estão indo por aí, estão enfrentando muitas dificuldades. São muitas famílias hoje que enfrentam muitas dificuldades, né? E a armadilha ela é colocada diante de nós, mas nós precisamos estar prontos para fugir. As armadilhas existem, né? E tem as visíveis e as invisíveis, que são uma arma espiritual muito forte, né? Que é a oração, né, irmã Maile? Orar constantemente pela nossa família, entregar ao Senhor nossos filhos, nosso casamento, né? E também ser vigilante, porque a Bíblia nos ensina orar e vigiar. É isso. Sobre isso, eu ouvi a fala dos irmãos e achei interessante que tem muitos cristãos que às vezes eles entram naquela fala de não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. E se você entra nessa mentira de não tem nada a ver, você vai sendo levado pelo caminho do mundo. E se você não vigiar, tá o quê? Buscando na palavra, meditando, instruindo seus filhos, vivendo no seu lar,
o que é uma vida cristã. Não só você viver, mas você, como entra assim, né? No convívio, você pode conversar com seu filho, você pode, no culto doméstico, você pode saber o que eles pensam, o que eles estão pensando quando você faz pergunta. Aí você vê o que eles pensam. Será que o pensamento dele é um pensamento de um cristão? Eles já creram no Senhor Jesus Cristo como único, suficiente Salvador? Então, se eles já creram, eles vão ter que dar frutos, né? Os meus 2 filhos, eles já confessaram Jesus Cristo como Salvador. Amém. Só que eu falo para eles, então a gente vai no processo de dar frutos. Os frutos são dignos de um cristão, então é sobre isso. Eu tenho uma coisa assim que eu tenho minha vivência com Deus, de buscar a Deus, de ter orações respondidas. E eu falo para eles, o teu pai também tem, mas eu quero que vocês tenham a própria experiência de vocês com Deus. E eles só vão ter as experiências deles com Deus, de resposta de oração, se eles orarem. Só vão ter esclarecimento da palavra de Deus se eles fizerem o devocional deles, se eles buscarem a presença do Senhor. E o Senhor Jesus o Espírito Santo de Deus vai esclarecer essa escritura para eles. Então é eles ter própria experiência dele, não viver sobre a experiência dos pais. Eu conheço amigos que, o meu pai era um servo do Senhor, meu pai... Não, era o seu pai, é a sua experiência. O que você busca? Como está a sua vida com Deus? Você está buscando a Deus? Está servindo a Deus? Está dependendo totalmente de Deus? E é assim, e o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é tremendo, assim, quando você, como está na palavra de Deus, ele não despreza um coração contrito e aflito. Se você vai, levanta pela madrugada e ora, ele responde a oração conforme a sua vontade. Então, confie, eu digo para você, confie, busque a Deus de todo o coração. E Ele vai responder o que você anseia, mas conforme a sua vontade. Então as armadilhas são realidade, né? E o que a irmã está falando vai estar no próximo slide, que a irmã acabou de falar, né? Em outras palavras, vai estar aqui, ó. Os laços existem, as armadilhas existem, nós sabemos que o império das trevas ele não dorme, né? Ele está sempre procurando fazer e tragar aqueles que estão muito displicentes, né? Não estão muito atentos, estão negligentes, né? Mas Deus, ele diz qual é a forma de nós escaparmos desses laços, dessas armadilhas, né? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, revestir-se da armadura de Deus, o que a irmã falou, ler a palavra de Deus, orar, buscar a Deus, ter mais intimidade com Deus, ser mais íntimo de Deus, né? Procurar conhecer, né, mais a Deus, seu Filho. Isso aí é se revestir, né, da armadura de Deus. É de toda a armadura, né? Você sabe que a armadura de Deus lá em Efésios, ela vai descrever, né? Tem a couraça, né? Tem o capacete, tem a espada. Então, é um conjunto, né? Nós não podemos negligenciar nenhum deles. Então, é de toda a armadura. É uma defesa contra as astutas ciladas do inimigo. E nós precisamos entender, né? Nós como famílias cristãs, né? E com filhos também, né? Nós precisamos entender que os nossos filhos precisam se revestir dessa armadura. E uma forma que nós achamos é justamente isso. Mais uma vez eu toco nesse ponto, né? É ensiná-los a palavra de Deus. É fazer com que eles amem a palavra de Deus, né? Que ela é viva, né? A palavra de Deus, ela diz que a palavra é inspirada por Deus, é útil, né? Para a repreensão, né, para a correção, para a educação na justiça, para que esse homem seja perfeitamente habilitado para toda obra. Então, é a armadura de Deus. Precisamos ler a palavra de Deus, meditar e, acima de tudo, praticar a palavra de Deus, né? E nenhum soldado anda com a metade da armadura, né? Ele anda com a armadura completa, porque senão ele sai totalmente machucado numa guerra, ou então até morto. Ou então até morto. Toda a armadura. Essa armadura, né, realmente, nós temos que nos revestir da armadura de Deus, né, para que possamos resistir no dia mal. Então as ciladas existem, as armadilhas existem, mas nós precisamos estar vigilantes, né? De uma forma de nós estarmos vigilantes é procurar, né, os princípios da palavra de Deus para enxergar. O Senhor nos dá a visão para que possamos enxergar, ter a sabedoria, aquilo que Deus tem falado para nós, né?
E nós sabemos que as famílias hoje, né, as famílias, principalmente as famílias cristãs, muitos têm se queixado, né, de as coisas não estão muito bem, né, muitas vezes com os filhos, muitas vezes no relacionamento com o cônjuge, porque está faltando ali se revestir da armadura de Deus, né? Essa é uma verdade suprema. Efésios 6, no versículo anterior, que fala sobre a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 10, fala assim também, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, a gente vence o mal pela força do Senhor. Do Senhor. Não são as nossas próprias trancas, né? É pelo poder de Deus. E agora muito pelo mais, poder né? do Senhor. Nós estamos vivendo essa sociedade hoje que os valores estão totalmente invertidos, né? Nós precisamos realmente fazer a diferença. Nós, como famílias cristãs, precisamos ser sal e luz nesse mundo onde as trevas, elas se agigantam. Muitas vezes nós ficamos até, né, assustados, né? Meu Deus, que coisa! Aonde é que nós vamos chegar, né? Mas Deus, Ele já falou que nós passaríamos por isso, né? Sim. Bom, meus irmãos, é lamento, né? Nós estamos chegando ao final do nosso programa. O programa Cordão de Três Dobras, hoje aqui com momentos tão agradáveis, momentos tão edificantes que tivemos aqui com o casal Wendel e Maeli, tratando desse assunto, né, tão pertinente, que é resgatando os verdadeiros valores da família, nessa segunda parte, né, que nós tratamos, né, da nossa jornada aqui, onde nós aprendemos, né, como a família cristã pode navegar nesse mar de modernidade, né? Como nós podemos fazer para escapar das armadilhas, das ciladas de Satanás. E nós iremos agora fazer as considerações finais. Vou pedir que os irmãos possam usar a palavra nesse momento e fazer essas considerações finais. Eu quero deixar aqui um versículo para os irmãos, que é um versículo que nós usamos aqui, Romanos 12, 2, que ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele diz aqui, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, o processo de mudança, de transformação é de dentro para fora, né? E de acordo não com os meus conceitos, ou que eu entendo o que é ser melhor para mim, mas como ele diz aqui, de acordo com a palavra de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amém. Amém. O versículo que eu deixo aqui é de Mateus 6:33. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então, quando nós colocamos nosso Deus, buscando Ele em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Não é só o primeiro lugar, vou acordar de madrugada e vou primeiro lugar para Deus, mas é o primeiro lugar em tudo. Em cada decisão. Eu preciso decidir algo no meu dia, vou consultar o meu Deus. Senhor, será que esse caminho é o melhor? Será que o que eu estou pedindo é pão ou uma pedra? Senhor, é buscar Ele em primeiro lugar em tudo. Então, assim, irmãos, é a chave. Se nós quisermos ter vidas felizes, tanto para nós como para os nossos filhos, para a nossa família e, consequentemente, a nossa igreja, a nossa sociedade, é buscar o Senhor. Buscar o Senhor para que nós possamos ser sal, ser luz e instruir filhos no caminho do Senhor desde pequenos. Quando eles chegarem na faixa etária no qual pode haver algum conflito, eles já vão conhecer. Se eu conheço quem é meu pai, alguém não me engana, outra pessoa não me engana. Eu sei quem é meu pai. Então, se eu estou conhecendo quem é meu Deus, que Ele é meu pai, eu não sou enganado por qualquer armadilha. Então é isso, busque a Deus sobre todas as coisas, e eu sou grata a Deus por estar aqui, pelo privilégio que Ele nos tem dado, a mim e meu esposo, de estar aqui com vocês. Muito obrigada também. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Amém. Assim nós chegamos ao final de mais um programa Cordão de Três Dobras. Que Deus possa abençoá-los ricamente. E nós ficamos por aqui. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Até lá. Até lá. Amém.